Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o nosso Espectropapo número 11. Foram 10 conversas bem legais. O Espectropapo é um programa do Nateia, da página do Nateia, a entidade, em parceria com o canal Acesse, Análise do Comportamento. E a gente traz pessoas aqui relevantes no mundo do autismo, no mundo da análise do comportamento, no mundo da ciência, para debater um assunto muito importante, né, que é sempre escolhido de acordo com as necessidades da comunidade. Então, hoje, nós vamos falar um cara muito interessante, é o Douglas Norte. Douglas Norte, ele é do Rio Grande do Sul, e ele vai falar conosco sobre o autismo no Rio Grande do Sul. Como é que está isso? Como é que é o serviço público? Quais são as possibilidades de intervenção? Enfim, o que está acontecendo nesse lugar que é o Rio Grande do Sul? Peraí. Falar conosco sobre o autismo. E aí eu vou pedir para ele se apresentar aí. Douglas, dá um alô para nós aí sobre quem é você, qual é o seu trabalho, a sua história acadêmica, né? Qual é Mas, o seu papel aí no Rio Grande do Sul? legal, boa noite, Luciano, boa noite, todo mundo que estiver nos acompanhando, o pessoal do Nateia. Luciano, queria primeiro te agradecer a oportunidade, tá, de compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui do sul do país. A gente fica um pouquinho escanteado, fica bem no finalzinho, mas a gente também está tentando, com todas as forças, multiplicar conhecimento inteligente sobre o ABA. Estamos tentando mudar um pouquinho a realidade dos atendimentos realizados. Então é realmente um prazer estar falando hoje com vocês. E espero que isso possa ajudar muitas famílias, independente de qual estado, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Douglas Norte, eu sou psicólogo formado pela PUC Rio Grande do Sul e eu trabalho desde o meu primeiro semestre de faculdade com crianças com autismo. Eu comecei a trabalhar em todos os tipos de clínicas que vocês possam imaginar, clínicas psicanalíticas, modelo TIT, vários modelos de intervenção, até eu encontrar a terapia ABA. Foi quando eu comecei a pesquisar pra caramba, fez todo sentido na minha vida. Eu brinco que é como se fosse uma religião mesmo para mim, e percebo, enxergo contingências a todo momento no nosso mundo. E faz 3 anos, em abril vai fazer 3 anos, Luciano, que eu inaugurei a clínica, então, a Norte Intervenção Comportamental. A gente foi pioneiro aqui no estado a ter profissionais com formação, então eu fiz a minha especialização em análise do comportamento e teve esse quesito de pioneirismo aqui no estado. E atualmente a gente trabalha com crianças com atraso do desenvolvimento, de todos os graus, leve, moderado, grave, e principalmente a gente tenta multiplicar conhecimento. Então a gente fornece bastante curso, palestra, já demos muitas palestras gratuitas para escolas, tudo que a gente pode fazer a nível de mudar a realidade do autismo, que a sociedade compreenda um pouquinho mais, a gente vai estar engajado e a gente vai ser parceiro. Inclusive, convido todo mundo que estiver na mesma que nós para compartilhar material, compartilhar conhecimento, que a gente vai estar junto mesmo. Legal? Muito bom, beleza, Douglas. Bom, para as pessoas, para quem não me conhece, meu nome é Lucelmo, eu sou doutor em educação, pós-doutorando em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos, e sou militante, né, do autismo, das práticas baseadas em evidências para autismo. E essa discussão aqui ela é muito importante, Douglas, porque a gente vai falar muito de política pública e de um lugar do Brasil que, em vários aspectos, é muito desenvolvida, né? O Sul é muito desenvolvido, de modo geral. Mas no campo do autismo e daquilo que a gente sabe que funciona, naquilo que tem evidência científica, o Sul está para trás em relação a vários lugares do Brasil. O Paraná deu uma acelerada aí que ultrapassou todo mundo recentemente, né? Lá o movimento para autista fez um trabalho realmente excepcional. Inclusive, estou torcendo muito para o novo governador agora para seguir nessa linha, para dar prosseguimento para esse trabalho que é imprescindível, não tem nada a ver com política partidária, nada a ver com isso. Então, acho que é muito importante esse diálogo aí. Mas, Douglas, antes eu queria que você falasse um pouco do seu mestrado
Eu li um trabalho seu, muito interessante, muito importante, e eu queria que você falasse um pouco dele. Então, Luciano, eu sempre fui muito engajado em autismo, e aí deixa eu te falar um pouquinho de como que eu cheguei, né, até aqui, e por que a gente está falando sobre o meu estado. A gente aqui no Sul, para quem é de Porto Alegre sabe um pouquinho, quem não é da área nem tanto, mas a gente é muito psicanalítico, tá? Tem muita influência da psicanálise aqui no nosso estado, e porque a gente faz divisa com Uruguai e Argentina, onde é o berço, né? E aqui, Luciano, eu queria, com todo respeito, assim, pedir um espaço no teu canal para comentar o quanto a gente respeita todas as linhas de intervenção, porém existem nichos específicos e a gente tem que ir atrás do que eu sei que tu batalha muito, que a gente falou, tu faz parte de uma militância de terapias com base em evidência. Então, aqui no Sul, eu também assumi essa responsabilidade e a gente começa passos muito atrás, inclusive antes da intervenção. Então, o meu mestrado foi muito mais levado para o lado da epidemiologia. A gente trabalhou durante 2 anos e 8 meses em cima de uma meta-análise sobre a prevalência mundial do espectro do autismo. E a gente sabe que evoluiu muito, assim, isso é a parte mais assustadora, né? A gente encontrou dados que, para a época, nos surpreendeu um pouco, próximo de 150, 180 casos a cada nascimento, e aí depois a gente teve agora, se eu não me engano, foi 26, 28 de abril desse ano, dado do CDC, apesar de ser dos Estados Unidos, nos alerta para muita coisa de 1 para 59. Então, eu acho que o mestrado foi uma parte do processo de primeiro convencer a comunidade gaúcha de que é sim um transtorno do neurodesenvolvimento que precisa ser visto. É um transtorno do desenvolvimento que tem a prevalência alta, que já passou diabetes, câncer infantil e que precisa de fomento público e privado. Acho que nenhum nem o outro isolado vai resolver a questão. Eu acho que é importante você falar isso, né? Porque a gente aqui não está discutindo as abordagens, né? Aliás, a abordagem, para mim, é uma coisa que não é relevante. Não é a abordagem que é relevante. O que é relevante é o seguinte: se eu vou trabalhar com alguém que tem uma certa questão, eu preciso saber se aquilo funciona. Né? Porque eu não posso, né, dar um remédio para uma coisa se aquele remédio não funciona para aquela coisa. Não estou discutindo se o remédio é bom ou ruim. Mas se o remédio não funciona para aquela coisa, eu não posso dar. E o processo da gente saber se uma coisa funciona para isso ou para aquilo é o processo que a gente chama de produção de evidência. Então, eu acho que é esse que é o foco, né? Hoje o que tem a melhor evidência para autismo é a ABA. No futuro vai ser outra coisa. E eu vou estar interessado em outra coisa quando tiver, né? Porque a gente sempre tem que buscar o melhor para as pessoas que estão em situação, principalmente de vulnerabilidade, como no caso do autismo. E aí você fez esse percurso, né, até você se tornar um analista do comportamento. E como é que é a sua relação aí no Rio Grande do Sul, a sua relação com os profissionais, os demais psicólogos, que tem, como a gente já viu, tem uma hegemonia que não é analista comportamental, com a comunidade. Quer dizer, a comunidade está conhecendo a perspectiva da aba aí. Como é que é essa relação aí na região? Bah, Luciano, é muito boa a tua pergunta, tá? É muito boa a tua pergunta, porque eu diariamente treino a minha equipe para saber como lidar com outros profissionais e famílias. A gente discute muito isso, tá? Aqui na minha clínica. Quando a gente está falando de uma intervenção nova, tá? Porque aqui para o estado é nova, não tem outra forma de falar. Quando a gente fala de uma intervenção nova, a gente não pode pensar em bater de frente com o que já existe. Não adianta tu comprar brigas. E aí todo bom analista do comportamento vai entender o que a gente está falando. A gente tem que reforçar comportamento adequado, né? Toda vez que tu bater de frente, as pessoas tendem a se fechar, tendem a negar. Então, Luciano, eu vou te falar um pouquinho da minha trajetória enquanto clínica, né? Da Norte Intervenção Comportamental. A gente começou ano passado e a gente teve como prioridade, uma questão pessoal mesmo, não receber pacientes de outras clínicas que eu já atendia. Questão ética, para não me envolver pessoalmente, não afetar o trabalho de ninguém, tentar ser o mais correto possível. Assim, a gente trabalha com princípios bastante sólidos. E a gente começou a clínica e tinha 2 pacientes, tá?
eu sempre preconizei muito fazer aba do jeito certo. Então, eu fui atrás, eu estudava, e principalmente o registro. Registro, acho que é uma marca da terapia aba. Registro gráfico, tu mostrar a estatística de evolução do paciente, e a gente começou a mostrar isso para os pais. A gente teve um crescimento, Luciano, que não foi PA, foi PG, assim, né? Foi geométrica a coisa. Então, em menos de 3, 4 meses, a gente tinha dobrado já o número de pacientes. No final do ano, a gente tinha um planejamento estratégico para encerrar o ano com 15 pacientes, a gente encerrou com 28 pacientes, e de lá para cá a coisa só cresceu. Eu acredito muito que a terapia aba, ela tem muito poder e tem muita propriedade para mostrar o próprio valor, sendo honesto com as famílias. Então, uma coisa que eu gosto de fazer muito, eu não sei se outros analistas do comportamento fazem nos seus estados, é ensinar a família a decidir qual a melhor terapia. E quando eu falo ajudar a família a ser esse guia, eu não estou falando de mantê-los na norte intervenção comportamental ou em uma terapia específica, mas de fornecer material para eles, fornecer dados estatísticos do que é feito e deixar essa escolha mais acadêmica, né, mais responsável. E na minha opinião, Luciano, isso tem funcionado muito, assim, muito. Eu vejo a grande maioria dos pais que chegam atualmente pra gente falando assim, Douglas, tal médico te indicou, a mãe de um paciente te indicou, e a gente quer ver os números do nosso filho, a gente quer ver a coisa acontecer. Toda semana, sem exceção, a gente recebe pacientes com a família nos dizendo, Dr. Douglas, seguinte, a gente está há 3 anos, há 2 anos em psicoterapia e a gente não viu resultado. E aí, no momento que a gente se torna uma referência dentro do nosso estado, eu também assumo uma responsabilidade social de não ficar em cima do muro. Então, quando uma família traz isso para mim, eu sou bastante pontual e, na minha opinião, isso é um crime. Tu não saber o que está fazendo, não mensurar dados, independente de linha teórica, de crenças, de ideologias, isso é um crime a nível de terapia. Então eu acredito muito, Luciano, que esse trabalho de mostrar para os pais, de ter resultado, é o que fez a diferença. E hoje eu falo com muito, muito orgulho mesmo, tirando a exceção de famílias que precisaram se mudar para outra cidade ou não conseguiram manter o atendimento por uma questão, seja financeira, seja de família. Todas as famílias que chegaram para a gente desde 2015, 2016, início de 2016, todas elas continuam com a gente. Isso, para mim, é um dado muito relevante, muito mesmo. Muito importante mesmo. Eu quero até fazer um comentário aqui de como eu o conheci. Eu coloquei numa comunidade de análise do comportamento, tem análise do comportamento no Rio Grande do Sul, e aí, em Porto Alegre, aí algumas pessoas responderam, você entre eles. E aí eu fui entrando em contato com todos eles e perguntando, como é que você trabalha? E aí um monte de gente falou para mim um monte de coisa que não tinha nada a ver. Eu não sabia trabalhar, mas ele está vendo o boom da aba, está vendo que tem um monte de gente procurando, e ele entrou no mercado sem saber do que se trata. E aí, quando eu conversei com você conhecia os protocolos de avaliação, os protocolos de intervenção, conhecia os processos, enfim, aquilo que você estava falando era um trabalho sério, você estava me descrevendo um trabalho com responsabilidade. Eu acho que isso é muito importante, porque grande parte da nossa dificuldade de nos comunicar com o público é porque tem muita picareta aí trabalhando, dizendo que é aba. E isso é muito complicado mesmo, né? E agora, vocês têm problemas assim no Rio Grande do Sul também? Como é que é esse mercado, assim, das pessoas entenderem o que é aba de verdade, né? Desse trabalho mais responsável? Luciano, também é uma boa pergunta, tá? Acho que tá conseguindo atingir bem o cerne da importância dessa live, tá? Pro nosso estado. A gente tem muito esse problema aqui no Sul. Não tem um jeito diferente de falar isso, senão que as pessoas descobriram no Rio Grande do Sul o baú do tesouro para terapia aba e crianças com autismo, tá? A gente sabe que todas as áreas, né, Luciano, vai ter profissionais bem intencionados, mal intencionados, questão de caráter, enfim. Agora, eu tenho visto um movimento que eu acho muito perigoso aqui no Sul, muito perigoso. Talvez todo início de algo novo passe por esse momento,
que é exatamente tu descobrir algo, esse algo é bacana, tem resultado, dá dinheiro, e aí a pessoa vai lá, faz um curso de final de semana e sai propagando aba. Claro que a gente entraria em uma outra discussão, que a gente pode ter não sei quantas lives sobre isso, da importância de acreditações e formalização da terapia aba aqui no nosso país, né? Mas pensando no Estado, eu sei, Luciano, eu falo com bastante propriedade, porque quando eu comecei a trabalhar, também no ano de 2016, eu dei 82 palestras gratuitas em escolas de Porto Alegre. Exatamente para tentar mostrar para as escolas, que na minha opinião são a comissão de frente. Normalmente eles recebem as crianças, passam muito tempo com elas, sabem que tem algo de diferente, sabem que tem algo muitas vezes errado, e não sabiam para quem encaminhar, não sabia que tinha que procurar um neuro, não sabia que tinha que procurar um suporte de psicoterapia. Então a gente fez um trabalho, o ciclo de palestras em análise do comportamento e autismo, e atualmente eu dou cursos em todas as regiões do estado. Inclusive, esse último final de semana a gente deu um curso introdutório sobre aba, que foi muito legal, tá? Muito legal. Inclusive, Luciano, deixa eu fazer um adendo. Olha que legal isso para vocês do Nateia, que querem divulgar autismo, que querem divulgar terapia aba. Esse curso que eu dei agora no dia 27 de outubro foi o primeiro curso, até onde eu sei, de terapia aba do estado, que a gente teve pelo menos uns 5 a 7 profissionais da psicanálise, e a gente também teve uma neuropediatra super referência aqui no estado. Então, eu brinquei assim com a turma, eu falei, gente, a gente está fazendo história aqui hoje. A gente está vendo profissionais super renomados conseguindo quebrar um pouquinho esse ego, porque a gente sabe que no Brasil os médicos estão em outro patamar, né? As pessoas veem isso de jeito diferente, e uma neuropediatra super referência vindo procurar para saber se o que ela está indicando é certo, não é certo, ou se faz sentido. Então, não tenho dúvida que muitos profissionais, inclusive, que fizeram o curso ali com a gente, vão sair, vão dizer que estão trabalhando com a aba, mas a nossa responsabilidade não é privar o conhecimento, pelo contrário, é multiplicar ele e essas pessoas saber usá-lo com responsabilidade. Eu acredito muito nisso, Luciano, que não adianta a gente pensar que vão ter pessoas ruins, que vão fazer do jeito errado e aí por isso guardar o conhecimento. Então a gente tem que multiplicar e a responsabilidade são dos alunos. Eu acho que as pessoas que têm esse comportamento de privar as pessoas de conhecimento, na verdade não é por causa disso, é porque é por mesquinhez mesmo, sabe? E essa é uma obsessão minha, assim, as pessoas entram em contato comigo, eu queria um material de tal coisa, eu mando tudo que eu tenho, eu quero que as pessoas façam isso mestrado. Aí, eu também. Eu lancei um vídeo agora no canal do YouTube, fazendo um TCC sobre autismo. Eu quero que as pessoas produzam conhecimento. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade, né? Isso é importante para todo mundo. Agora, é o seguinte, eu encontro você fazendo curso de segurança em crises agressivas em São Paulo, fazendo curso de PIC no Nordeste, em Recife, a gente se viu faz poucos dias. Eu sei que você faz dos melhores cursos do país, né, com certificação internacional, super caro. E, enfim, tem um investimento aí de conhecimento, de tempo, enfim, que é bastante grande, porque a aba é uma ciência muito complexa, não é um método, tudo isso a gente já sabe. Isso. Mas aí, como é que fica o preço disso? Com todo esse investimento de conhecimento necessário, como é que a gente faz para essa intervenção chegar nas pessoas que realmente precisam? Com certeza. Luciano, então, isso é uma coisa que a gente tem que discutir, tá? E eu gostaria muito, inclusive, que quem assistisse esse vídeo depois tirasse absolutamente todas as dúvidas e perguntasse pra gente. Eu tenho um lema aqui na clínica que a gente nunca sabe o suficiente, a gente nunca sabe tanto que não possa aprender e nem tão pouco que não possa ensinar. Então a gente tem que compartilhar. Agora, tu está comentando algo bem importante, né? Eu tenho investido muito, sempre investi em conhecimento, estou fazendo um dos cursos para formação de BCBA, que para mim vai ser outro marco na minha carreira. E o que você estava me falando agora, Luciano, eu estava tendo essa discussão com uma das meninas que está sendo treinada para ser supervisora aqui da Norte, tá? A terapia aba, cara, ela não foi feita para ser cara. Ela não foi feita para ser cara.
ela é um conhecimento que tem que ser multiplicado. A gente já teve essa discussão em outros momentos. Aqui no Sul, o que eu percebo? Muitos profissionais estudam terapia ABA e querem aplicar essa ciência, até para pegar a experiência com alguns pacientes, e quando tem a formação, é cobrar um valor super caro para estar lá no dia a dia com a criança. Então, ele quer fazer intervenção de 4 horas diárias de segunda a sexta, 20 horas semanais. Minha opinião, tá? Não é todo mundo que precisa concordar, mas a coisa tem que ser diferente. Aqui na clínica, como que eu trabalho? Eu cobro um valor X da família, um valor cobrado da hora de atendimento, e essa hora, inclusive, atualmente, assim, é a menor hora menor valor de hora do mercado hoje aqui no estado. E aí eu acho também que tem questões pessoais que envolvem, que a gente pode discutir daqui a pouquinho. E esse valor de hora, ele é subdividido num pacote que inclui outros serviços. Então, inclui supervisão em loco, inclui consultoria escola, inclui treino de pais. Tudo isso está junto de um valor específico, por exemplo, mensal. A supervisão e coordenação do caso é absolutamente dada por mim. Então, eu penso, eu planejo, eu supervisiono. Mas a aplicação é feita por um profissional que tenha interesse. E simplesmente isso. Ele só tem interesse em aprender e trabalhar com autismo. Hoje eu tenho profissionais da pedagogia, da educação física, da própria psicologia, da fonoaudiologia. Então, é uma das formas de a gente conseguir criar um sistema onde a gente consegue reduzir muito custos, porque o profissional que está na faculdade ainda, ele quer aprender, ele pode cobrar um valor um pouco mais barato para atender, como se fosse um estágio, e ainda recebe supervisão. Então, a gente vai estar criando um profissional adequado, com uma base sólida, teoricamente, a gente está treinando famílias, a gente está oferecendo o melhor serviço para uma criança de forma dentro das suas proporções relativamente baratas. Então, eu acho que você falou várias coisas importantes aí, né? O Nateia, eu e outras pessoas que escrevemos um projeto, né, de inclusão, discutir muito isso, né, inclusão escolar e tal, em que a gente propõe a intervenção baseada em aba no turno e contraturno com 2 estagiários, no modelo que é nos Estados Unidos, que lá tem a função do RBT, do RBT, que é o Registered Behavior Technician, que é um cara com ensino médio. E nós temos lá onde nós temos os dados mais sólidos, quer dizer, nós não estamos falando de diminuir qualidade, nós estamos falando de tornar acessível para as pessoas com a mesma qualidade. Que essa é a proposta. A proposta é fazer a melhor intervenção no melhor preço para chegar a todos. E aí, assim, é que a gente estava avaliando, em várias cidades que a gente estava propondo isso, é que aplicar o sistema, como, por exemplo, semelhante ao de Nova York, que é o melhor sistema que tem, em que você tem o RBT de manhã, de manhã ou tarde na escola e no contraturno em casa, você consegue fazer isso usando menos dinheiro do que o que eles estão gastando. Quer dizer, não é para ficar caro, é para ficar mais barato. Mas só que, Luciano, tem uma coisa importante que tá falando, tá? Desculpa te interromper. Uma coisa importante é que para tu te tornar supervisor, tem muito investimento profissional. Tem investimento financeiro, tem investimento de tempo, tem investimento emocional. Então, assim, ó, eu fiz estou fazendo a minha segunda especialização, vou começar a terceira. Eu fiz mestrado, eu fui para o Canadá, fiquei lá um tempo. E atualmente, depois de 8 anos trabalhando, eu ainda tenho 3 supervisoras. E eu me encontro com elas semanalmente. Então, assim, ó, isso é uma coisa que muitas pessoas, Luciano, não estão dispostas. Acho que é só fazer uma especialização de 2 anos, isso que acreditam que a especialização é importante, que tem alguns que fazem só curso de 40 horas, mas que é só fazer uma especialização de 2 anos e tu tá preparado para ser supervisor. A análise do comportamento a nível mundial prega muito isso. Não basta tu ter o embasamento teórico da análise do comportamento. Tem, inclusive, treinos específicos para ser supervisor. Eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem ele. Então, isso é delicado da gente tocar nesse assunto. Tem muita responsabilidade. Isso é bastante importante. Você está falando, né? A gente tem uma pós lá que eu coordeno,
e a gente se comunica muito com as pessoas. Tem até algumas pessoas aqui que são de lá. A Simone aqui está lá. Boa noite, Simone, Rita, tudo bem? Que você precisa da formação teórica e precisa da supervisão. E a supervisão depende de você ter uma estrada para dar supervisão. Tem que ter uma estrada, tem que ter teoria, tem que ter prática. Outra coisa também é isso, você se afastar da prática completamente, isso é um outro problema também. A gente precisa manter essa relação aí permanente, né? Douglas, outra pergunta que eu tenho aqui para você, como é que é a inclusão aí no Rio Grande do Sul? A inclusão escolar e quais são as... Você falou que foi na escola da palestra, até a Rita de Cássia, que é de Belo Horizonte, vai estar em São Paulo, mãe de 2 meninas, que ela achou bacana, e eu queria saber como é que foi a receptividade da educação. Como é que é isso, a receptividade dos professores aí? Então, Luciano, eu por ser um apaixonado por análise do comportamento, tá? Eu brinco que para mim é uma religião, assim. Quando eu comecei a estudar análise do comportamento, eu vou contar uma história rapidinha aqui, tá? Se tu me permitir. Eu venho de uma família muito religiosa, tá, Luciano? Muito religiosa. Minha avó é professora de catequese, a família toda vai na missa aos domingos, enfim. E chegou um momento da minha vida que, por questão de crenças, e respeito todas elas, mas eu deixei de acreditar em Deus. E eu brinco com o pessoal que quando eu encontrei a análise do comportamento, aquilo se tornou a minha religião, porque fez muito sentido na minha vida, tá? Eu tô te falando isso porque eu fui tão a fundo em análise do comportamento e eu não vejo ela como restrita ao autismo, que muitas pessoas têm essa impressão. Por não ver ela restrita ao autismo, o que eu fiz? Todos os meus cursos e palestras são planejadas para os alunos, específico e individualizado, personalizado para aquele público. Então, o que eu fiz? Essas 82 palestras que eu te falei, que eu dei gratuitamente aqui no meu estado, eu fiz absolutamente sem falar palavras difíceis, termos técnicos, análise do comportamento. Eu tentei mostrar a importância de uma nova linha teórica, porque o pessoal estudo isso era muito novo, e aí eu planejei cada slide falando, por exemplo, de reforço positivo, de tríplice contingência, de modelagem, dando bastante exemplo, que fizesse sentido no dia a dia das professoras, pegando alguns exemplos que elas pudessem usar com outras crianças neurotípicas, não só com as crianças com atraso do desenvolvimento. E aí a receptividade dessas escolas foi muito legal, assim. Eles viam que fazia sentido o que eu estava falando. Então a gente teve um ganho muito importante. Porém, quando a gente quer fazer uma mudança, a gente sabe que a gente tem que plantar a sementinha. Aí, atuando nisso já hoje, há 4 anos, 3 anos enquanto clínica, assim, mas há 4 anos exclusivamente com análise do comportamento, eu vejo que ainda falta formação mesmo. Falta formação. Hoje mesmo a gente esteve numa escola que nos recebeu super bem, foram super atenciosos, flexíveis, inclusive, mas eu não conseguia mostrar para aquela diretora que a gente está com um menino super agressivo, que fala palavrão na escola, e aí toda vez que ele faz isso, a diretora, a coordenadora, seja quem for, chega lá para ele e oferece um pirulito para ele se acalmar. E aí ele sai da sala e vai comer o pirulito. E aí... Exatamente, né? E aí é muito difícil, Luciano, porque não fazia sentido. Então a gente teve que fazer isso, de montar contingências, botar no papel, explicar que já foi tentado outras circunstâncias, mas às vezes a gente está tanto naquele ritmo de coisas que funcionam, para aquela escola funciona, talvez com outras crianças, que é difícil desconstruir. Essa escola, graças a Deus, é uma escola que tá com a gente, sabe? Topou a ideia, acredita agora. Hoje foi uma reunião importante, mas eu vejo que falta formação, falta alguém ir lá e falar para eles isso. Olha, no momento que tu faz isso, está aumentando a frequência. Tá aqui um gráficozinho que está aumentando a frequência. Lá no consultório, a gente fez diferente. A gente botou esse procedimento. E olha o gráfico, olha a diferença. E aí tem um gráfico baixando a agressividade. Sabe? A gente tem que trazer robustez, Luciano. Eu acho que está na hora da gente sair do só daqui, sabe? Do discurso. Está na hora da gente sair da militância no sentido de ficar só falando que a gente é o melhor que a gente faz. Está na hora da gente mostrar dados e mostrar para as pessoas que pode ser diferente. Muito bom. O Alexandre Melo comentou aqui, assim, ó, a análise do comportamento é muito relevante no contexto escolar.
continuo tentando mostrar a importância por onde eu vou. E ele faz justamente isso, o Alexandre, o Douglas. Boa, Alexandre. Ele é aqui do Litoral Sul, do Praia Grande, ele é pai de gêmeos com autismo, e ele faz uns experimentos escolares, ele registra tudo e apresenta nos congressos de educação. Eu acho que é outro problema, a distância dos analistas do comportamento dos eventos de educação, né? As pessoas ficam mais em eventos de psicologia e tal, e enfim, isso fica muito difícil. A própria linguagem é difícil, né? Eu acho que a gente precisa resolver, isso é um problema a resolver, né? Outra pergunta. A cultura do Sul, sendo uma cultura com certa dificuldade para análise do comportamento, por motivos que nós já exploramos aqui, ela não é exclusiva dos psicólogos. Ela também afeta os psiquiatras, né, os neurologistas. E aí, claro, você fazendo uma intervenção baseada em aba, vai ter, eventualmente, um ruído aí. Como é que é essa sua relação aí na região com os médicos? Aliás, essa é uma coisa. A outra coisa que eu queria que você falasse, como é que está no Rio Grande do Sul a questão do diagnóstico, a cultura de diagnóstico? Boa pergunta também. Ô, Luciano, tem um estudo de 2013 da URGS, tá? Se vocês quiserem, a gente pode botar depois aqui nos comentários, tá? Eu te passo esse artigo. Se eu não me engano, é 2013, não quero mentir, tá? Foi realizada uma pesquisa aqui na URGS com alunos de medicina da URGS, tá? Que é a principal universidade federal, né? E aí foi aplicada, se eu não me engano, 10 questões sobre o autismo, questões básicas, tá? O que é autismo, na época era tríade, não era díade, se eu não me engano, para qual especialista encaminhar, o que é estereotipia, coisas básicas do básico do básico. Eram 10 questões, foram aplicadas em alunos do terceiro semestre e do último semestre de medicina, tá? O que eles queriam mostrar com o estudo, né? Que quem sai da faculdade de medicina sai sabendo sobre o autismo. Para decepção do estudo, a gente teve uma média de acertos dessas 10 questões múltipla escolha de 2,5 em ambos os grupos. Luciano, a gente está falando de uma realidade muito séria, de só 5 anos atrás. Depois que teve esse estudo, começou a ter alguns movimentos para reestruturação, inclusive de currículo da Faculdade da Medicina. Eu falo hoje que a gente está no Rio Grande do Sul, principalmente a nível de neuropediatria, muito bem mesmo. A gente tem grandes referências aqui no estado. A gente tem o Dr. Rudimar Riesgo, doutora Fabiana Munhol, doutora Niura Rota, que assim, ela trouxe a neuropediatria, né? Então, assim, o Léo Kanner já teve na casa dela. Ela é realmente uma referência nacional, por onde ela passa. Inclusive, eu queria agradecer a doutora Niura Rota por absolutamente tudo que ela me ensinou. Foi incrível, assim, poder compartilhar muitos anos do lado dela. Então, assim, Luciano, apesar de ser uma referência, a gente ainda tem 4 ou 5. E a gente tem esses estudos mostrando que a comunidade médica tem dificuldade em saber o que é. Eu tenho, assim, ó, não é nenhum nem dois. Eu brinco que é a listinha negra, assim, de pediatras e neuros, que eu fui lá, o menino super comprometido, e aí o cara fala, olha, se esse menino tiver autismo, eu rasgo meu diploma, entendeu? Então, a gente precisa mudar isso, e eu tento fazer de 2 formas. De novo, como todo bom analista do comportamento, vou repetir isso, não adianta bater de frente, tá? Tem que mostrar, tem que ter reforços positivos, senão não adianta. O que eu faço com os médicos? Eu sempre marco reunião e apresento o nosso trabalho. E depois disso, eu pego um paciente que eu tenho em comum com aquele médico, porque de forma geral, Selmo, chega paciente de todos os médicos, isso é inevitável, né? No momento que vai te tornando uma referência, vai tendo essa disseminação. E aí, o que eu faço? Eu mando já no primeiro mês, eu mando o PEI, o Programa de Ensino Individualizado, eu mando os gráficos da criança, objetivos de intervenção e estratégias de intervenção, como que nós vamos fazer para chegar lá. De forma geral, eu espero 6, 8 meses e reavalio a criança e também encaminho esse laudo para o médico. Às vezes, Luciano, a gente está falando numa live, as pessoas não têm consciência da dimensão, mas até hoje todos os médicos que eu enviei isso me retornaram dizendo: nossa, Douglas, eu nunca vi um trabalho igual a esse. Eu nunca vi dados da evolução de um paciente como esse. E aí, Luciano, não é o Douglas
não é a norte, é a análise do comportamento. E eu falo isso para todo mundo. A gente não puxa a brasa para o nosso lado. A gente faz o que tem que fazer. A gente faz o que todo analista do comportamento deveria fazer. Então, devagarzinho a gente vai construindo isso com os médicos, eles vão criando confiança, vão encaminhando novos pacientes, e acho que a gente consegue sim fazer a diferença. A gente está tendo resultados bem legais. Muito bom. O Alexandre comentou aqui que alguns procedimentos são mais simples do que parece. Eu acho que tem isso, tem muito procedimento muito simples, dá efeito muito rápido, e a gente pode utilizar eles. A Mônica está falando aqui, professor, né, que ela também é da pós. Bacana. A Tatiane Silva está dizendo assim: sou pedagoga, estou realizando a pós com o Lucelmo e percebo que a aba é uma ciência tão ampla que acaba assustando alguns educadores, e isso acaba dificultando a introdução em algumas instituições. É verdade, eu acho que tem esse fator, sim. Mas acho que deveria ser o contrário, né? Justamente essa amplitude que é a grande sacada e as grandes possibilidades para fazer tudo, né? A minha escola, eu sou professor de história. Toda a minha aula é organizada em torno do paradigma comportamental. E isso funciona muito. Quer dizer, minha qualidade como docente aumentou muito na minha interpretação e na interpretação dos alunos, né? Legal, eu acho que pelo menos os pediatras deveriam saber, ao menos, identificar os sinais básicos de TEA, o Everton. Com certeza. Acho que é isso que você está falando, acho que é bastante importante. Além dos especialistas que vão diagnosticar, os neuros, o pediatra tem que ter a base para poder encaminhar. Se o neuro não sabe, imagina o pediatra. É isso aí. É isso aí. Eu não sei como que é, Luciano, aí em São Paulo, e queria ouvir um pouquinho de quem está aqui na live com a gente, né, comentar como que é no seu estado, na sua cidade. Mas aqui no Rio Grande do Sul, absolutamente toda semana a gente ouve pacientes que chegam pra gente, de pediatras que falaram assim: não, mãe, não, pai, fica tranquilo, o menino é mais atrasadinho. Não se preocupa, a mãe também demorou para falar. E aí, Luciano, eu não, como eu te falei, no momento que a gente torna uma referência, a gente tem responsabilidade social de não ficar em cima do muro, né? Eu falo para as famílias, isso é crime. Isso é crime. Porque não nos importa se a criança tá tendo TEA, está tendo um TEL, um transtorno específico de linguagem, ou um transtorno opositor. O que nos interessa é que aquela criança tem, em maior ou menor proporção, um atraso do desenvolvimento e precisa de intervenção. Então, isso eu gostaria muito que os gaúchos que estão aqui começassem a compartilhar. No próprio curso que eu dei agora, dia 27, eu falei, galera, saiam daqui, conversa com o marido de vocês, com o colega de trabalho de vocês. A gente precisa, sabe, multiplicar isso, meio corrente do bem, que nem aquele filme, sabe? Exatamente. Vamos lá, o Danilo, como os neuropediatras avaliam a evolução? Minha dúvida é essa: quais ferramentas eles usam para avaliar e para verificar a evolução? Você que conversa com esses neuropediatras, Douglas, normalmente como é que eles fazem esse acompanhamento? Então, legal. Eu não tenho dúvida. Aliás, a pergunta é do Danilo, nosso parceiro, amigo. Nossa, tudo bem, Danilo? Coisa boa te ter por aqui, cara. Danilo é um parceirão lá do Nordeste também. Espero muito que ele venha aqui na Norte conhecer e passar um pouco com a gente. A gente vai ter muito a aprender com ele. Então, Luciano, inclusive eu acho que isso tu pode tomar uma nota aí, né? Tu pode fazer uma live com o neuropediatra. Eu acho que é bem legal, que eles vão poder explicar muito melhor. Eu percebo de forma geral que eles avaliam desenvolvimento a nível motor, desenvolvimento dentro do que eles conseguem cognitivo, mas eu vejo essa dificuldade, e se tiver algum neuropediatra pode realmente me corrigir se eu estiver errado, mas eu vejo essa dificuldade para habilidades pré-requisitos, principalmente para a linguagem, quando a gente pega instrumentos de avaliação, como, por exemplo, o VibMap. A gente não precisa chamar com aqueles nomes da análise do comportamento, de mando, tato, mas eu vejo que eles têm essa dificuldade de ver o que é pré-requisito para a linguagem, o que é pré-requisito para contato visual, rastreamento visual. Então, fica de uma forma um pouco mais ampla para tentar, inclusive, fechar ou não o diagnóstico. Mas é outra coisa que, inclusive, essa médica que fez o curso com a gente foi uma querida, assim, falando que queria a nossa ajuda de como avaliar alguns aspectos, da mesma forma que a gente vai socorrer a ela para pedir ajuda para diversas crianças que têm dificuldades biológicas e fisiológicas. O autismo tem essa característica, né, Lucelmo?
é aquele diagnóstico, vamos dizer assim, artesanal. A gente não consegue tirar o sangue, a gente não consegue fazer um eletro e dizer, tem autismo. Então, só, sabe, todos os lados juntos, entendendo, estudando, para chegar no consenso. Mas eu entendo essa pergunta do Danilo no sentido de que, por exemplo, o analista do comportamento usa certos instrumentos para avaliar. Então, você tem lá uma linha de base, durante uma vez por ano, por exemplo, você aplica um VIB-métrico completo, você vai acompanhando no desenvolvimento da intervenção e tal. E os neuros têm que lidar com psicólogos, por exemplo, trabalhando com várias abordagens diferentes, várias formas diferentes de avaliação, e eu não conheço assim, também quais são, se eles usam algum instrumento específico. Uma grande parte, assim, isso que você falou, eu ouvi com meu filho. Demora muito, não sei o quê. Ninguém aplicou nenhum instrumento. Teve um médico, neuropediatra, que fez assim. Meu filho derrubou uns remédios, assim. Ele falou, tá vendo? Derrubou, não é autista. Quer dizer, da onde que ele tirou isso? Que protocolo é esse que eu não estou sabendo? Tem uma pessoa por aqui que ela apaga a luz. Se a criança for para a porta, não é autista. Percebe? Então, esse tipo prolifera esse tipo de coisa, né? A Rita de Castro... Mas daí, Luciano, a gente vai entrar também que o conceito do diagnóstico do autismo está evoluindo pra caramba, né? Tá mudando muito. A gente teve a grande mudança ali do espectro do autismo, que antes era dividido em outros nomes mesmo, outra nomenclatura, e com essa abertura para o espectro, fica mais ampla a coisa, fica mais difícil para profissionais um pouco mais conservadores entender que aquele menino que chegou hoje para mim, um menino que chegou e falou assim, Douglas, eu tô aqui porque eu quero uma namorada, eu quero trabalhar, eu quero ter amigos e morar sozinho, e eu não consigo isso sozinho. É difícil para alguns profissionais, você entender que esse menino tem autismo e aquele outro que bate a cabeça na parede e te morde também tem autismo, entende? Então é uma construção social e cultural que a gente está falando aqui, né? Muito difícil. A Rita de Castro está perguntando assim, se tem algum estudo com pacientes que usam medicação e que não usam. Eu sei dos estudos, os próprios estudos de validação dos medicamentos, né? Tanto a risperidona quanto o aripiprazol, que são os únicos dois que têm evidência. E eu sei que saiu um recente sobre efeitos colaterais expressivos, principalmente em termos de ganho de peso. Você sabe se tem mais algum? Se tem mais alguma coisa? Eu não conhecia nem esse último, tá? De ganho de peso, a gente vê na prática. E o que eu sei é isso também, né? Risperidona e aripiprazol tem evidência e pode ajudar, assim. Mas também é delicado, né, Luciano? Parece assim que eu estou me tornando repetitivo, falando que tudo é delicado, que a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade para falar de autismo. Então a gente pega profissionais aqui do nosso estado, como eu te falei, que são super limitados falando de autismo. A gente tem o estudo esse de 2013, mostrando que eles saem da faculdade sem saber o que é autismo, e aí pega lá um estudo dizendo que risperidona é bom e vai dar risperidona para todas as crianças com autismo que passar por ele. Então, cara, a gente... Tem momentos que eu fico super feliz de a gente estar fazendo essa diferença, de a gente estar conversando, de ter parceiros, mas tem outros momentos que eu vou ser bem honesto, assim, que bate uma tristeza mesmo, sabe? De saber que a gente está engatinhando nesse processo, de saber que a cada 59 nascimentos, um está com autismo e a gente não tem profissionais para atender essas pessoas, que a gente sozinho não vai fazer a diferença. Então, é muito bom o cara estar com vocês. Como é que tá no interior do Rio Grande do Sul? Aí eu encontrei você, mandei e tal. Eu queria que você falasse um pouco do interior. Mas se você tiver um paciente que está indo para o interior, como é que você faz para indicar isso? Então, Luciano, eu não conheço ainda. Se alguém conhecer, me manda uma mensagem, compartilha aqui, coloca em box, que vai ser um prazer conhecer e trocar com essa pessoa. Assim, eu 2 vezes por semana, Luciano, eu tô no interior do estado dando consultoria para crianças, tá? Eu faço isso já vai fazer 2 anos e meio, e lá eu treino equipe, eu treino acompanhante terapêutico, e depois supervisiono semanalmente por Skype, e 1 vez por mês eu retorno. Então, 2 vezes por semana eu tô lá no interior. Até hoje, nesses 2 anos, eu não fui em uma cidade do interior do estado que tivesse algum tipo de serviço ABA, seja ele sério ou não sério. Então, normalmente eu chego, falo sobre aba, as pessoas perguntam se aba de chapéu, aba de boné.
E também temos um projeto de cursos para levar para o interior, a gente compartilha material. Ano que vem vai ter um evento bem grande, tá? Em agosto, se eu não me engano, ou julho, em Santiago, que é uma cidade aqui do interior. Mas, cara, no interior, não, a gente não tá nem engatinhando, a gente não nasceu ainda, então não tá nem na hora do parto. Muito bom. A Edi Polesso aqui está elogiando, gostando muito de tanta informação. Muito obrado, Douglas, por Ed, ajudar. olha só, a Ed, Luciano, olha que legal. Ô, Ed, coisa boa te ver por aqui. A Ed, Luciano, ela tá fazendo, eu acho, pós com vocês, e ela é o caso vivo, Ed, pode comentar aqui com a gente. Ela mora numa cidade com 12 mil habitantes e trabalha com uma pacientezinha que estava aqui na Norte, né? E quando eu cheguei, não se ouvia falar sobre terapia ABA, e é terapia padrão ouro, é uma criança que tem uma síndrome específica que também precisa de intervenção ABA. Então a Ed é a prova viva do que eu tô falando, que não sabe se é terapia ABA. Muito bom. A Dani falando que ouviu a mesma coisa, ouviu que o filho dela chupava chupeta, então que ele era infantilizado, essas coisas, né? O Alexandre lembrou uma coisa importante aqui, que quando tem a desconfiança, a gente já tem que começar a intervir, mesmo antes do diagnóstico. Também tem uma cultura de depender do médico, a cultura muito ruim, né? O Danilo prometendo, e aí? Pode aguardar, ele fala, ele vai. Quero ver, hein, Danilo? Vou cobrar, hein? A Mônica falando que mora no interior de São Paulo, vem muito diagnóstico precoce. Atrasou a fala, já é diagnosticado autismo. A lei Berenice Piana, ela prevê que o diagnóstico pode ser provisório. Então, é melhor assim que se garante o direito da criança à intervenção e depois você eventualmente retira do que ficar embaçando, né? O que mais se encontra... A Jay-Z falando aqui que mais se encontra em sala de aula são crianças sem laudo, isso é verdade. Você vê todos os traços, mas você não consegue o laudo nunca. A Simone comentando aqui, o sistema de saúde, educação e outros atrelam suas intervenções somente quando isso ocorre, após o fechamento do diagnóstico de nossas crianças. Isso que é o grande problema. Tem a ver com essa cultura, né? Você precisa do laudo para ter educação especial. A própria lei não exige, né? O pessoal fica tomando pelo. Ô, Luciano, e ali a colega comentou sobre as crianças sem diagnóstico, sem laudo na escola. Realmente é a maioria. Mas o que me apavora é a falta de consciência sobre o autismo e sobre saber que o autismo é uma condição neurológica. Porque, por exemplo, a maioria das escolas que eu atendo aqui no Rio Grande do Sul, vamos pegar os casos graves, casos de auto e heteroagressão. A escola nunca ouviu falar sobre procedimento de segurança em crise agressiva. E aí eu pergunto assim, tá, mas se ele estiver se machucando os outros, o que vocês fazem? Não, ele tem autismo. Aí a gente só se defende. Então, cara, segurança em crises agressivas é o tipo de coisa que a gente fez o curso juntos. Isso tem que mudar ontem, entendeu? Tá colocando risco a terceiros ou se machucando, nossa, não pode, tolerância zero. Exatamente. Aí o Everton, lembrando aqui, né, que tem muitos médicos retrógrados, a gente estava falando aí, que não conhece ABA, e aí fica indicando principalmente de terapia eclética, né? Vai no monte de profissional, que é um tipo de intervenção que a gente tem bastante dados que não funcionam, né? E não adianta falar também, né, só que são retrógrados, mas não mostrar para eles dados, né? Claro. Eu acho que a gente tem que... inclusive, eu estou pensando em fazer alguma coisa sobre isso, estudar um pouco essas grades no geral no Brasil das universidades, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar por mexer na grade. O movimento de paz, que é essa grande força motor das coisas que acontecem com o autismo, tem que atentar para esse ponto, que eu acho bastante importante. Todas as grandes doenças e síndromes só mudaram quando os pais se envolveram, né, Luciano? Claro. E no autismo, nos Estados Unidos, principalmente, né? Você tem tudo lá para conquistar. Aí o Danilo está falando aqui que não sabe, né, como é que os médicos avaliam, que tem vários instrumentos, mas em geral não vem no relatório. Vem só dizendo que tem autismo, não tem, né? Tem o único que eu conheço é o Denver, aquele, né? Então é uma curva, tem um protocolo que os neuropediatras usam bastante, que é o Denver, né? Aquela curva do desenvolvimento. Só para o pessoal não confundir, não é o método Denver, é o teste de triagem para o desenvolvimento Denver 2. Isso aí. A Daniela está dizendo assim, no interior existe quase nada de terapias, Cachoeira do Sul, acho que é exatamente no sentido que você está falando aqui.
E a mesma coisa a Ed, falando a mesma coisa. O único nome próximo é você. E por mais que eu goste de você, Douglas, não pode continuar assim. Com certeza. Essa quantidade de profissionais, tem Isso aí, muita gente trabalhando. Eu luto para isso, Selma, por isso que a gente dá curso, esse ano a gente formou 160 pessoas no curso introdutório, tem que multiplicar. Exatamente. Ela tá falando aqui, a Fabiana, que ela é enfermeira e sinta falta da enfermagem dentro do contexto de TEA. E no momento do tratamento das crianças é muito importante em vários aspectos. O Drauzio Varela sempre fala que no Brasil a gente subutiliza a enfermagem, né? Que muitas vezes tem mais conhecimento que o médico em muitas coisas. Esse é um grande problema em contextos de segurança também, de crises agressivas, contextos de institucionalização, né? As mães, quando os filhos são internados por qualquer motivo, ou elas são... Teve um caso agora bem sério, que era assim, uma mãe foi internada e ela não tinha jeito, ela tinha que ser internada, só que ninguém conseguia ficar com o filho dela. Então eles colocaram o filho dela no hospital e amarraram o filho dela. Nossa. Você imagina o tamanho desse pepino? Tá louco, meu Deus do céu. Aonde isso, Luciano? Acho que foi aqui, não tenho certeza, mas acho que foi aqui em São Paulo. E ele ficava gritando o dia inteiro, e ela estava pior por aquela condição do filho do que pela situação da cirurgia dela. Você imagina esse tipo de coisa, né? Mas aí que tá, Luciano, quando a gente fala de análise do comportamento, a gente está falando de algo tão amplo, sabe? As famílias chegam pra gente e muito profissional se preocupa. Tem um instrumento, inclusive, Luciano, que eu queria que a gente pudesse colocar aqui depois, que acho que tem disponível na internet. Com certeza tu conhece aquele instrumento iBerg. Ele é super bom, aquele instrumento. E o que ele tem de legal? Tu pergunta ali de 0 a 7 se a criança tem bons hábitos à mesa, se ele faz birra, se ele faz manha, e no final diz assim, isso é um problema para você, sim ou não? Pergunta isso para os pais, normalmente, né? Então é legal, porque a gente tem que sair desse conceito, lá nos Estados Unidos já saíram, de que o terapeuta é quem vai definir o que é certo e o que é errado para aquela criança. É o teu cliente que vai definir isso. Então tem pais que chegam pra gente, a criança não come, e a criança bate a cabeça sei lá, faz alguma outra coisa. E aí tu fala, isso é um problema para ti? E ele fala, não, eu preciso resolver esse ponto específico. Então tu definir as prioridades da intervenção de acordo com o que o teu cliente quer, não o que tu acha que é bom por causa da tua experiência. Isso eu considero muito importante. A gente, na aba, a gente tem as 7 dimensões da aba. Aliás, a gente estudou isso agora na pós lá, né? Mas a gente tem outras 3 dimensões, que chamam de características e tal, que uma delas é a transparência, e ela tem a ver com esse relacionamento com os pais, né? Os pais são os detentores do poder, eles que decidem. Isso. Eles que decidem. Então a gente precisa ter muito claro isso. O profissional precisa ter muito claro isso. Apresenta para o pai a sua perspectiva, ouve o que os pais querem, e aí, se houver compatibilidade, a gente segue. Se não houver compatibilidade, a gente pode dizer, não, do ponto de vista ético, eu como profissional não acredito que não dá para seguir nessa linha, então né, não vou seguir. Ok. Mas a palavra final nunca é do terapeuta. E existe, às vezes, uma posição meio arrogante dos terapeutas, dizer, não, eu que manjo, eu que entendo. E autismo, a gente sabe, né? Cada um é radicalmente diferente. Com certeza. O maior especialista naquela criança, você pode estudar o tanto que você quiser, mas é a mãe e o pai, os cuidadores. Então a gente precisa respeitar essa condição. Eu tive em Uberaba, sábado agora, aliás, um abraço aí para todo mundo de Uberaba, e eu falei justamente sobre isso à noite, né? Que eu considero uma coisa muito importante. Douglas, nós estamos chegando no nosso horário. Eu vou pedir para você falar as palavras finais, mas deixa eu falar uma coisa antes. A Gislaine pediu para depois você colocar o nome do instrumento. Depois você pode colocar aqui. A sigla e tal, para eles poderem procurar. Se puder ter um link melhor. E eu não sei como que eu escrevo aqui. É no Team Chat? Não, você pode pôr depois, não tem problema. Beleza, então. Palavras finais aí pro pessoal. Então, pessoal, poxa, obrigado mesmo, Luciano, pela oportunidade, cara, de conversar um pouquinho sobre o meu estado. Espero que seja a primeira de muitas. Me coloco totalmente à disposição para quem quiser compartilhar material, tirar dúvidas. Eu também vou ter muito para aprender com todo mundo.
cara, todo mundo que quiser multiplicar conhecimento, entra na mesma onda que a gente. Eu sei que o Lucelmo pensa igual, o Natéia pensa igual. Foi um prazerzaço estar lá em Recife agora. Então, a gente está falando dos 3 pontos, né? Começo, meio e fim do Brasil. O pessoal lá da AFET também querendo fazer essa diferença. Eu acho que concordo plenamente contigo, Lucelmo. Queria deixar isso claro. Apesar de eu ter sido o primeiro profissional aqui do estado com formação em análise do comportamento, eu não falo isso com orgulho, não. Eu falo isso bastante triste. A gente precisa de mais ajuda. A gente precisa multiplicar. Hoje a nossa clínica está com fila de espera e é exatamente o que a gente não quer para as nossas crianças. Então, cara, obrigado de novo pela oportunidade. Espero que a gente se reveja de novo. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou. E é isso aí. Vamos fazer a aba multiplicar nesse país que é gigante. Vamos acreditar em mudanças. E junto a gente é bem mais forte. Tá legal, Luciano? Muito obrigado, Douglas. Eu vou agradecer a você aqui, lendo o agradecimento da Andressa. Gratidão eterna, graças ao Douglas, nosso filho hoje fala, se comunica, desenvolveu o lúdico, que, aliás, é uma coisa que fala, não, a aba é muito seca. Muito... é de mesinha. Mitos, assim. E hoje está na escola, melhor terapeuta do universo, bendita terapia aba. Arrepiei aqui. Se eu tivesse teu cabelo, eu teria pra cima agora. Tá igual do Einstein, né? Eu acho que foi um depoimento bem emocionante mesmo. Eu acho que revela muito do poder, né, das possibilidades que tem nessa intervenção. Que eu acho que o mais importante é assim, também. Nem sempre funciona do jeito que a gente quer. E aí, mas a gente sabe que o problema não é da criança, o problema é que alguma coisa está errada. Então a gente arranja e a gente sabe, porque a gente avalia, mede. A gente não perde, a gente não tem uma avaliação subjetiva. Acho que isso é importante. Isso aí. Para encerrar, eu vou dar um recado aqui para a Rita de Cássia. Ela fez uma pergunta aqui. Ela falou que uma das filhas na escola segura o xixi o tempo todo. Se tem alguma dica para ajudar? E eu respondo a ela falando sobre uma dificuldade da intervenção baseada em aba. É porque a gente não consegue falar nada, por exemplo... Não tem receita de bolo. Isso, não tem receita de bolo. Por quê? Porque, na verdade, num caso como esse, que a Rita está falando, ou em qualquer outro, que as pessoas, muitas vezes elas perguntam coisas assim, o que a gente tem é, assim, uma descrição de como o que a criança faz. Por exemplo, segurar o xixi. Mas a gente não sabe qual é a função do comportamento. E esse é o X da questão, e é isso que faz a intervenção funcionar. É saber a função do comportamento. Por que ela segura? Não sei. Então, fazer uma análise funcional, e aí fazer um treino de banheiro, né, um reforçamento de resposta incompatível, um reforço diferencial de resposta incompatível, possivelmente, um DRI nesse caso, mas é um tipo de comportamento muito complicado. O controle desse comportamento é muito complicado, ele é muito intrusivo. Você não tem como dar uma ajuda física completa para a criança fazer um xixi. E isso dificulta bastante. E realmente aí a gente, digamos assim, acentua a nossa preocupação com profissionais qualificados em todos os lugares, com preço acessível e que possa realmente dar conta e avaliar essas situações. Eu acho que a nossa conversa contribui para esse processo de disseminação da ciência no país, das práticas com evidência. Muito obrigado, Douglas. Tchau para todos vocês. Ô, Luciano, deixa eu te pedir um favor rapidinho aqui, ó. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, entra no Facebook ali, Norte Intervenção Comportamental. Aí vai ter a nossa página, tem o meu canal no YouTube, que é Douglas Norte. Lá tem alguns vídeos, uma linguagem bem informal para pais. A gente tenta compartilhar artigos, materiais pelo Facebook, pelo Instagram. Quero muito que todo mundo esteja pertinho. Obrigadão, viu? Falou, grande abraço. Agora sim, depois vai estar no YouTube também.